E agora, para finalizar o último bloco, vamos um diretão aqui, né? Um bate e rebate, um bate e rebate. Vou começar aqui pedindo para Priscila se apresentar. Eu sou neuropsicóloga, atuo há 14 anos dentro da psicologia e nessa trajetória estou atuando em avaliação neuropsicológica, reabilitação cognitiva, na área escolar e clínica também. E além da especialização em neuropsicologia, também venho aí aumentando o leque, né, nas formações em neurodesenvolvimento. E agora, por último, um investimento para as nossas crianças, que é a certificação do IPD, uma formação, né, que é para trazer o programa Inteligente, porém Disperso. Então, a gente está englobando aí, né, buscando essas inovações para atender às necessidades das nossas crianças. Aproveitando também para me apresentar, eu sou Ana Karine Oliveira, sou médica, né, especialista em medicina da família e comunidade, pós-graduada em psiquiatria geral e pós-graduada em psiquiatria da infância e adolescência. Tenho certificação em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. E já estou atuando na parte da psiquiatria, especificamente falando, há 4 anos. E, vamos dizer, 2 anos, 3 anos em transtornos do neurodesenvolvimento. E aí eu vou fazer a primeira pergunta à Priscila. Priscila, o neuropsicólogo pode fechar diagnóstico ou somente o neurologista? Uma pergunta bem desafiadora, porque a gente sabe que o laudo oficial, o diagnóstico oficial, é um diagnóstico médico, né? Mas que hoje a classe vem contando com nossa participação, com a contribuição das avaliações mais específicas para conseguir fechar esse diagnóstico. Então, a gente pode afirmar com muita certeza de que esse diagnóstico ele é realizado em conjunto. E é por isso que a gente está aqui dessa forma, em conjunto, que o diagnóstico ele se torna mais preciso e mais assertivo. Isso mesmo. Quando Priscila fala em conjunto, realmente as terapias como um todo, não só a avaliação neuropsicológica com a avaliação do médico, mas sim a avaliação de todos os terapeutas que estão acompanhando aquela criança, é isso? Exatamente. Pegando o gancho aí do diagnóstico, Karine, fala pra gente como apoiar melhor, de melhor forma, os pais com dificuldade de aceitar o diagnóstico. Certo. É uma pergunta bastante relevante, porque isso a gente lida todos os dias. E já foi comentado também aqui, que também enfrentamos isso com os outros terapeutas como uma vivência, não é isso? E precisamos apoiar, primeiro acolher a dor, né? Que esse paciente, que esses pais chegam, né? Com esse filho, que foi, como foi comentado anteriormente, foi idealizado, de uma forma para que não tivesse nenhum comprometimento, nenhum problema de saúde, para que tivesse todo o seu desenvolvimento dentro do esperado, para que não enfrentasse nenhum problema durante ao longo da sua vida. E de repente, quando recebem um diagnóstico, né, mais precisamente falando como autismo, é um mundo de incertezas que esses pais começam a vivenciar. Vem logo a questão de que eles vão ter comprometimento aí na vida pessoal, podem ser dependentes, não vão se desenvolver, não vão trabalhar, não vão conseguir estudar, trabalhar, né, ter sua família. E às vezes, todos esses medos que os pais trazem, a gente precisa ir esclarecendo, né, algumas dúvidas e alguns mitos também, porque muitas vezes eles pensam, né, que o autismo é uma doença, né, e a gente precisa já começar a desmistificar isso aí, que o autismo não é uma doença, né, não tem cura porque não é uma doença, é um transtorno do neurodesenvolvimento que já nasce com a criança e que sim tem características
que precisam ser acompanhadas, que são características no comprometimento na comunicação, na interação social, algumas características no comportamento. E aí, assim, de forma individual, a gente precisa acompanhar essas crianças e ir orientando para que esses pais eles tenham suas dúvidas, seus anseios ali esclarecidos. Mas que a gente, em nenhum momento, a gente não pode invalidar, né, aqueles pais, aquela dor, aquele sentimento que eles estão naquele momento. É preciso acolher, esclarecer e apoiar, certo? Priscila, como inovar com aluno autista que não desenvolveu as habilidades matemáticas? Como estimular o cognitivo? A forma mais assertiva de fazer essa estimulação é partindo do resultado de uma avaliação neuropsicológica, que é onde a gente conhece, faz um mapeamento cognitivo, conhece as habilidades e as carências da criança, e a partir do resultado e desse instrumento, dessa ferramenta, a gente consegue indicar o caminho mais assertivo de fazer essa estimulação. A criança com dificuldade de interação social, comunicação, atraso na fala, sensibilidade visual e interesse restrito, pode ser autista? Pode. Tem várias características aí que chamam a atenção, né? E para o transtorno do espectro autista, porque ele tem no transtorno do espectro autista tem os critérios específicos, né, que sim ou sim tem que estar presente nessa criança e ali desde os primeiros anos de vida, e essas características, esses comprometimentos, eles têm que gerar sofrimento. Então, assim, se tem aí um comprometimento na comunicação, né, na interação social, atraso na fala, ou seja, já apresentou um atraso nos marcos do desenvolvimento. Então, assim, são sinais que chamam a atenção. Então, precisam sim levar em consideração, ser feita uma investigação, né, para saber se essa criança realmente teve esses atrasos, tem esse comprometimento desde os primeiros anos de vida, ou se ele vinha desenvolvendo de forma dentro do esperado, e aí, por algum motivo, ou em algum momento ele teve uma regressão, né, dessas habilidades, para que a gente possa realmente dizer que é autismo, mas que tem sim muitas características aí nessa pergunta, tem. Priscila, depois que a criança recebe o diagnóstico de autismo, o que muda na forma de entender o comportamento dela? Muda tudo. Muda tudo, porque a gente começa a perceber que a criança começa a ser aceita, né, a partir das suas dificuldades, que tudo aquilo que ela apresentava que poderia estar sendo rotulado como uma criança, né, ou como muitos falam, né, popularmente falando, esquisita, estranha, começa a fazer sentido a partir de um diagnóstico. Então muda tudo na vida da criança, porque ela começa a ser compreendida e principalmente respeitada. Quantos sintomas, no mínimo, são necessários para procurar um profissional para o diagnóstico de TEA? Eu não costumo dizer que tem que existir um número mínimo de sintomas, né? A gente precisa, sim, perceber, ou seja, assim, conhecer os pais, conhecer as nossas crianças, se os professores, né, ficar atento a aquelas crianças que estão sendo acompanhadas, para que perceba os atrasos, né? Então, assim, se a mãe, desde o nascimento, ela faz o acompanhamento, né, da puericultura, que é o acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, essa criança ela está sendo acompanhada por um profissional, né, capacitado a avaliar esses marcos do neurodesenvolvimento. Então, assim, cada idade da criança se espera algumas habilidades. Então, assim, esse acompanhamento é importante justamente para identificar os atrasos. Então, assim, quando existem alguns atrasos, chama-se a atenção do profissional para algo, não necessariamente o autismo. Podem ser outras, né, condições que precisam também ser investigadas. Mas, assim, em termos de quantidade,
geralmente eu não costumo dizer que tem que ter uma quantidade mínima X de características, de sintomas ou de sinais. Mas que essa criança apresentou atraso na fala, foi crescendo e tem dificuldade na comunicação, dificuldade na interação social, ou seja, ela está ali com outras crianças, ela não demonstra aquele interesse de brincar com aquelas crianças. Às vezes ela está naquele meio ali com outras crianças, mas você vê que ela brinca de uma forma sozinha, ali como se estivesse no mundo dela, com o brinquedinho dela. Ou apresenta algum interesse, né, muito restrito, um interesse fixo geralmente em algum objeto que geralmente não é funcional. Então, isso são sinais que chamam a atenção. Ou algum movimento repetitivo, né, principalmente quando está feliz, aí faz algum movimento repetitivo, que você vê que para aquele ambiente, para aquele momento, é um movimento que não se espera, que não seja não tem uma função. Então, o brincar disfuncional, o movimento repetitivo, o interesse fixo, né, uma rotina, uma rigidez, né, na rotina, uma dificuldade realmente em lidar com mudanças de rotina. Isso são sinais que chamam a atenção. Então, eu costumo dizer que comunicação prejudicada, socialização prejudicada e movimentos repetitivos, interesses mais fixos, mais restritos, esses aí são os pontos principais. Priscila, por que algumas crianças autistas parecem entender o que a gente fala, mas não conseguem responder ou fazer o que é pedido? Vamos lá. Quando as crianças, quando a gente sabe, né, que a criança é autista, a gente tem um manejo, né, de buscar a atenção daquela criança. Mas, muitas vezes, quando ela está ali naquele ambiente e não é correspondida, ela está conectada, ela está totalmente desligada de todo o universo e está ali conectada naquele seu objeto de interesse, né? Naquela atividade restrita. Então, a gente costuma chamar de hiperfoco. Então, é como se a criança se desconectasse de todo o universo e estivesse ali, ela está ouvindo, né? Ela continua ouvindo, ela está sentindo o movimento, mas a atenção dela está ali, respeitando aquele interesse e esse movimento, esse comportamento, ele também pode ser um movimento de autorregulação. Está ali todos os estímulos do ambiente e a criança não está confortável, então ela busca uma forma de se autorregular, seja a partir do seu hiperfoco, ou seja também controlada com os movimentos repetitivos, né? Mas no caso da pergunta, está ali dedicada a uma atividade que está atraindo totalmente sua atenção e aí ela consegue cancelar todos os estímulos do ambiente. E aí alguns pais até falam, a gente fala e parece que não está me ouvindo, mas ele escuta, só escuta quando quer, né? Então, quando a gente sabe que a criança tem, né, as suas dificuldades, quando a gente respeita o diagnóstico da criança, a gente começa a entender tudo isso de uma forma mais clara e diferente. Como eu falei, a gente começa a respeitar. Por que é tão difícil o diagnóstico em meninas? Pronto. Tema mais polêmico. Vamos lá. O diagnóstico em meninas realmente é mais difícil, porque as meninas, com relação a comportamento, elas tendem a ser mais quietinhas, né, mais comportadas. Então, algumas características do autismo, principalmente o autismo nível 1 de suporte, que hoje em dia a gente já não está mais usando muito esse termo, né, está mudando essa classificação, mas que para o entendimento, o autismo em meninas, o autismo nível 1 de suporte em meninas, ele é mais difícil justamente porque algumas características do autismo nelas são mais sutis, né, então assim, e elas conseguem também mascarar muito, então assim, elas imitam, né, um padrão para se adequar àquele ambiente. Então, assim, ela é quase um treinamento, né? Então, assim, elas sabem que precisam ter determinado comportamento, né, em determinado ambiente. Então, elas
mascaram muito as dificuldades dela, por exemplo, o contato visual, o ter que chegar e cumprimentar, né, dar bom dia, pedir permissão para entrar, né, com licença, essas coisas. Então, elas acabam mascarando muito. E aí acaba que, comparado aos meninos, que o comportamento deles já não é tão tranquilo, né, consideravelmente, as meninas são mais aceitáveis comportamento na sociedade, os meninos a gente já se espera que seja um pouco mais agitadinho, então a gente acaba que vai deixando passar um pouco esse diagnóstico nas meninas. Só que isso era um pouquinho atrás, né? Hoje em dia a gente já está vendo muito, e até mesmo essas meninas, quando elas chegam para a gente, às vezes elas já estão, na maioria das vezes, elas já estão com comorbidades, né? Então já são crianças, adolescentes, principalmente com ansiedade, às vezes com transtorno depressivo. Por quê? Por causa de tanto mascarar, de tanto esconder, né? E de tanto ter que imitar, ou seja, de forçar aquele padrão, que aquilo ali gera uma sobrecarga, uma exaustão, que aí, com o tempo, predispõe o surgimento de alguns transtornos, e muitos deles ansiedade, depressão. Então, assim, por isso que a gente ainda vê pouco, né, o diagnóstico de autismo em meninas, por causa que elas conseguem camuflar mais, né, mascarar mais essas características do autismo. Priscila, o cérebro da criança com autismo aprende de um jeito diferente? Aprende. Então, a forma de ensinar também precisa ser diferente? Precisa com certeza. E como Jéssica falou, né, nas perguntas dela, precisa entender como aquela criança se comporta, fazer um protocolo individual dessa criança para poder oferecer recursos que alcance essa criança. E mais uma vez, que falei no início das perguntas, a avaliação neuropsicológica nos dá esse suporte, né, de entender esse funcionamento do cérebro da criança, porque não tem um modelinho, né? Toda criança com autismo vai funcionar o cérebro de tal jeito. Não é bem assim. Se fosse, seria muito tranquilo para todo mundo, seria muito fácil fechar diagnóstico, e na verdade não é. A gente precisa de uma série de critérios e de ferramentas para alcançar essas informações e fazer esse mapeamento de uma forma justa, responsável, e esse processo de aprendizagem ele é individual. Então, entender a particularidade da criança, como o cérebro dela funciona, é o que nos dá respaldo para oferecer o que ela precisa para aprender. E é isso, obrigada. Obrigada.